Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Liberal no ar. 6h28, hora oficial do Brasil, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Hoje é dia do repórter fotográfico. Olá, muito bom dia. Começa agora o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal. A Rádio FM Gold 94.7 e também a Rádio Clube AM 580. Na internet pelo portal liberal.com.br. Você pode usar os canais de comunicação e as redes sociais para reclamar, denunciar e fazer sugestões de pauta. O telefone é o 34710400 ou mande um WhatsApp para a redação do Liberal 99271-2364. A apresentação de Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Principais notícias do dia. Americana e Hortolândia chegam a 121 mortes por coronavírus, 10 a menos que Santa Bárbara. Ministério Público de Contas aponta indícios de sobrepreço em compras da Prefeitura de Hortolândia. Estado divulga diretrizes de atividades presenciais. Região segue sem definição. Homem é condenado a 20 anos de prisão por assassinato embaixo de viaduto em Americana. Na região, partidos se dividem entre convenções presenciais e virtuais. Jornal Liberal no ar. Informação. Previsão do tempo. 6h30. Confira como fica a previsão do tempo para hoje. Esta quarta-feira deve ser mais um dia de calor em Americana e região. No entanto, a previsão é de que o tempo fique parcialmente nublado ao longo do dia. As temperaturas vão variar entre 14 e 31 graus. As chances de chuva são baixas, na casa de 5%. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora 6h30, vamos conferir o último balanço dos casos da Covid-19 no país. O Brasil teve 1.215 mortes por Covid-19 registradas em 24 horas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Com isso, o total de brasileiros que morreram pela doença chega a 122.596. Também foram registrados mais de 42.600 novos casos e o país alcançou mais de 3.950.000 infectados pelo novo coronavírus. A pasta informou ainda que a doença está presente em 99% dos municípios brasileiros e 73% registraram morte em decorrência da Covid-19. No mundo todo, são mais de 25.886.000 infectados e o total de mortes passa de 860.000. O Brasil continua ocupando o segundo lugar em número de casos e óbitos, atrás dos Estados Unidos, mas lidera no registro diário de vítimas. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa. 6h32. A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais 2 mortes provocadas pelo novo coronavírus, chegando assim a 121 vítimas da pandemia. Os pacientes eram um homem de 65 anos, morador do Santa Maria, que morreu no dia 22 de agosto. Ele sofria diabetes. A outra vítima era um idoso de 72 anos, morador da Vila da Inese, que morreu no dia 28 de agosto. Ele tinha diabetes e imunodepressão. Ambos morreram no hospital municipal. O boletim atualizado trouxe ainda mais 108 novos resultados positivos da Covid-19 em Americana. Desse total, 6 pacientes estão internados. No total, a cidade tem 4.437 casos positivos, dos quais 3.990 estão recuperados, 309 em isolamento domiciliar e 17 internados, além dos óbitos. A Americana contabiliza 5.275 casos descartados por exames. A Secretaria de Saúde de Americana informou à 1h de ontem que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus é de 61% nos leitos com respiradores e de 55% nos leitos sem respiradores. Esse percentual leva em consideração todos os leitos da cidade, tanto do Hospital Municipal quanto dos particulares. A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 41% com respiradores
e 61% sem respiradores. Em nota, a Prefeitura de Americana disse que os dados do boletim podem divergir da ocupação de leitos em alguns locais. O motivo é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americanas e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residam no município. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou de óbitos. E a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste informou mais 4 mortes provocadas pelo novo coronavírus, chegando a 131 vítimas da pandemia. Uma das mortes aconteceu na segunda-feira. O paciente era um homem de 87 anos, morador da região do Dona Regina. No dia 28 de agosto, uma idosa de 82 anos, moradora da região do Cidade Nova, morreu em decorrência da pandemia. As outras 2 mortes informadas ontem pela Prefeitura de Santa Bárbara ocorreram em semanas anteriores. Um dos pacientes era um homem de 87 anos, que morreu no dia 9 de agosto, e outro homem também de 87 anos, mas que morreu no dia 12 de julho. Ambos moravam no Jardim Esmeralda. Não há informações se os pacientes tinham comorbidades ou se estavam internados. No total, a cidade tem 4.471 casos confirmados, dos quais 3.954 estão curados. Há ainda outros 1.120 casos suspeitos na cidade. E continuando no boletim do coronavírus aqui da nossa região, Hortolândia alcançou 121 óbitos por coronavírus ontem. A paciente era uma idosa de 74 anos que sofria de outras comorbidades. Ela foi internada na unidade respiratória de Nova Hortolândia no dia 14 de agosto e transferida para o Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo, no dia seguinte. Contudo, não resistiu às complicações e morreu no dia 28 de agosto. Hortolândia contabiliza 3.234 casos positivos, dos quais 2.996 estão recuperados. Há ainda 97 pessoas em isolamento domiciliar e 22 internadas com a doença. Já a Prefeitura de Sumaré alcançou 187 mortes provocadas pelo coronavírus. O boletim epidemiológico de ontem trouxe mais 2 vítimas da doença. Um dos pacientes era um homem de 65 anos com comorbidade, que morreu no dia 28 de agosto no Hospital Irmãos Penteado, Santa Casa de Campinas. A outra vítima era um idoso de 94 anos que morreu no dia 27 de agosto na UPA Macarenco. Sumaré tem 5.100 casos confirmados. Desses, 4.776 estão curados, 109 estão em isolamento domiciliar e outras 28 pessoas estão internadas, além dos 187 pacientes que morreram. Já Nova Odessa não informou nenhum óbito nesta terça, mas sim 8 contaminações pela doença. Com os novos resultados positivos, a cidade chegou a 653 casos, incluindo 33 mortes e 325 pacientes recuperados. Agora são 6 horas e 37 minutos. Região de Campinas deve ter queda de casos, mas aumento de mortes por coronavírus. A região de Campinas deve observar queda de casos ativos de coronavírus na próxima semana, mas o número de mortes ainda deve continuar crescendo. A previsão foi feita por meio da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, da USP e Unesp, levando em conta 12 cidades da região que tiveram ascensão de casos e mortes nos últimos meses. Da região do Polo Teixo, apenas Nova Odessa não está na análise. Pesquisadora em matemática aplicada e computacional da Unesp, Marilaine Colnago explicou que o pico de casos da região ocorreu na semana de 19 de agosto. Na ocasião, a região tinha 20.500 casos ativos. Acontece que agora, nessas próximas semanas, a gente vai continuar sentindo um pouquinho desse pico, porque as pessoas que estavam ativas, vai aumentar o óbito por culpa delas. Então, a gente teve esse pico, e aí as pessoas que infelizmente vão vir a óbito, vão começar a vir a óbito depois desse pico, né? Normalmente a gente projeta uns 10 dias depois. Na verdade, a pessoa pode ficar até mais tempo, internada até vir a óbito. Se você ver, a gente tem aqui embaixo
na mesma página o tempo médio para resolução de casos, que na região de Campinas está de 23 dias. Esse tempo médio para resolução de casos é a pessoa sair de ativo para recuperado ou para óbito. Atualmente, são 2.376 mortes na região. Em 9 de setembro, a plataforma calcula que os óbitos já terão chegado a 2.624. Os casos ativos, que são calculados considerando os infectados nos últimos 21 dias, estão com tendência de queda. A plataforma calcula 18.295 casos ativos na região de Campinas. Em 9 de setembro, a projeção indica 14.770 casos ativos. A queda nos casos está relacionada a um indicador chamado número de reprodução, atualmente em 0,62. A plataforma projeta, com auxílio de inteligência artificial, que em 9 de setembro o índice na região terá caído para 0,41. Enquanto esse número está acima de 1, significa que a transmissão do coronavírus está aumentando. Quando está abaixo de 1, indica que apesar da doença ainda circular, o número de novos casos está diminuindo. Então, a perspectiva é de melhora e a gente não pode tratar isso como a solução do problema, né? Porque muita gente enxerga que está diminuindo, então acabou o vírus, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não pode afirmar isso. Então, por mais que caia, a gente continua com as medidas de distanciamento, de uso de máscara, porque o medo agora, né, o que a gente tem que se preocupar agora é com ter um novo pico, que é o maior medo que a gente tem, é de cair, todo mundo achar que está bem e depois ter um novo pico. Então, temos que aproveitar, né, do fato de estar caindo e continuar caindo, né, não voltar a subir. O indicador atual já indica na região provável controle da transmissão. Marina Zanak para o Grupo Liberal de Comunicação. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora 6h40 e o Laboratório de Neuroimagem do Hospital das Clínicas da Unicamp, associado ao Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, realiza um estudo em pacientes de Covid-19 para avaliar o impacto da doença no sistema nervoso a longo prazo. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é a doutora Clarissa Linha Suda, ela que é professora assistente do Departamento de Neurologia da Unicamp e coordenadora justamente desse estudo. Doutora, primeiro, muito bom dia e obrigado pela disponibilidade. Bom dia, é um prazer, agradeço o convite. Doutora Clarissa, explica para os nossos ouvintes, né? Primeiramente, bom dia, explica para os nossos ouvintes como que vai funcionar essa pesquisa e a pessoa que já pegou coronavírus, ela vai poder participar, como que vai funcionar? Sim, essa pesquisa a gente está realizando lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, para os pacientes que já tiveram o diagnóstico confirmado por PCR e já passaram o período da quarentena, né, ou já tiveram alta hospitalar. A gente tem um link para essa pesquisa que o interessado ele responde, a gente vai checar, né, as características, as informações que ele dá e depois a gente convida, alguém do grupo vai convidar a pessoa para agendar a visita lá na Unicamp. A pesquisa consiste em fazer um exame neurológico bem detalhado por um neurologista, a gente vai fazer um exame de ressonância magnética também. A gente faz uma avaliação cognitiva para estudar a memória, estudar a atenção e outras funções do cérebro, a velocidade motora também. E a gente vai fazer uma coleta de sangue para fazer um conjunto de análises imunológicas em paralelo também. Então faz bastante coisa, né? Perfeito. E doutora, eu queria que você me falasse em qual fase está a pesquisa. Se já chegaram a começar os testes? Nós já começamos, já tem um pouquinho mais de um mês, né? Então a gente já tem mais ou menos 80 pessoas que já foram avaliadas lá pessoalmente com a gente. E com essas 80 pessoas vocês já conseguiram observar algum resultado? As nossas análises preliminares, né, mostram já alguns indicadores sobre como estão essas pessoas depois da doença. Então essas pessoas não estão muito bem, infelizmente. Independente se elas tiveram o coronavírus de uma forma mais grave ou mais simples, isso também influencia nos resultados?
Então, a gente, basicamente, a maioria das pessoas que nós estamos avaliando nesse momento são pessoas que não foram internadas, né? E também a maioria das pessoas que responderam o nosso questionário para convite, praticamente 90% são as pessoas que não foram internadas. Tiveram um tratamento só domiciliar, não precisaram de oxigênio, não precisaram de hospital. Então essa é a maior população que eu estou vendo, que eu já vi, que estou vendo agora nesse momento, né? E mesmo essas pessoas também não estão com resultados favoráveis? Não, infelizmente não. Eu não imaginava, quando eu criei a pesquisa, eu não imaginava que as pessoas que não tivessem tido tratamento hospitalar pudessem ter tantas queixas. E geralmente, doutora, quais são essas queixas que são feitas por esses pacientes que foram testados até o momento, claro? Então, a gente tem mais de 30% deles que se queixa de fadiga e cefaleia. Então, tem muita gente com cefaleia. É uma dor de cabeça que, ou era uma dor de cabeça que ele já tinha, piorou muito, a frequência e a intensidade estão piores, ou pessoas que não tinham dor de cabeça, que agora vão começar a apresentar dor de cabeça. A outra queixa também muito frequente é fadiga. As pessoas estão extremamente fadigadas. E justamente sobre essa questão da fadiga, porque o coronavírus acaba afetando muito mais o pulmão, né? Mas de que forma que o coronavírus, o que vocês estão observando, afeta a parte neurológica do corpo? Então, a gente está estudando, a gente não tem uma resposta, acho que talvez ninguém tenha ainda essa resposta. Por isso a gente está fazendo essa avaliação, né, do cérebro, a gente está fazendo ressonância, vai fazer várias maneiras de analisar o cérebro da pessoa. E a gente, como está tendo essa fadiga, né, a gente está tem uma parceria com a engenharia biomédica da Unicamp e outros centros do Brasil que estão tentando avaliar o quanto dessa fadiga é uma lesão do sistema motor do corpo, né, dos músculos e dos nervos, porque essas pessoas não tiveram pneumonia, então não dá para dizer, quer dizer, algumas tiveram, assim, talvez até muitas, mas elas não precisaram de hospital, não precisaram de oxigênio. Então a pneumonia que elas tiveram não foi uma pneumonia grave, né, porque elas trataram em casa. Então é difícil atribuir toda essa fadiga a um problema pulmonar. Então tem alguma outra coisa envolvida, é isso que a gente vai tentar investigar mais a fundo, quanto que são os músculos, os nervos, né, e a parte neurológica que está envolvida nessa fadiga. Eu ainda não tenho essa resposta. E doutora, né, a gente tem falado muito e tem ouvido muito que o coronavírus ele tem impacto maior em pessoas que são realmente do grupo de risco, que tem alguma comorbidade ou uma idade mais avançada. Eu queria entender das pessoas que vocês testaram até o momento, é um grupo que ele é homogêneo, ele tem indivíduos de várias idades ou ele está focado mais numa faixa etária específica? Não, a gente está avaliando pessoas de 18 a 60 e poucos anos. Tem até uma senhora de 70 anos. Eu não fiz a análise estatística de todos os dados ainda. A gente está no começo, né, da análise, mas assim, olhando grosseiramente, assim, superficialmente, parece que as pessoas que estão acima dos 55, elas estão tendo uma performance pior dos testes cognitivos. Ainda é uma impressão, não posso te dar 100% de certeza. Mas eu estava analisando os dados no final de semana e eu tenho essa impressão de que quem está acima dos 55 tem uma performance cognitiva, né, dos testes que a gente realizou, pior do que os mais jovens. Mas mesmo as pessoas dos 18 ao 20, elas não estão, né, assim, 100% da performance também não. Mas parece que os mais velhos têm um pouquinho. Então, parece que estão sendo mais afetados. Essa é uma impressão do momento, sim. Doutora Clarice, no mês passado, a Unicamp divulgou um material de que os pacientes com as sequelas, né, do coronavírus já estavam começando a chegar na rede básica de saúde. Eu não sei se você atende aí, né, no HC, nessa parte de neurologia, mas você consegue ter uma impressão de como que tá essa questão de, justamente, né, fazendo essa pesquisa dos pacientes que estão agora buscando a rede hospitalar, a rede de saúde com essas sequelas? Então, eles estão com muita dificuldade de receber atendimento na rede básica. É o que eles têm reportado. Eles estão com muita dificuldade de receber essa atenção. Então, que tem não só essa parte
de fadiga e tal. Tem várias outras coisas que estão acontecendo com esses pacientes. Então, alguns estão tendo alterações psiquiátricas que precisariam de atenção, tem muita gente ansiosa, depressiva, que também precisaria de tratamento, e eles estão dizendo para a gente que está muito difícil de conseguir o atendimento. Porque, né, as próprias unidades estão restritas, com restrição a esses atendimentos, então eles não estão conseguindo receber a atenção que eles estão precisando nesse momento. É isso que eles estão ligando e dizendo para mim. Então eles estão desesperados, assim. Eu tenho uma fila de 700 pessoas querendo participar do estudo. Bastante gente, né? É muita gente, doutora Clarissa, né, durante a entrevista você falou, né, que justamente vocês não sabem quais são as sequelas neurológicas e justamente por isso o estudo. Eu acho que o coronavírus é um grande desafio para a área de saúde, justamente por ser uma doença nova e está todo mundo descobrindo várias coisas ao mesmo tempo, né? Como que está sendo trabalhar neste período de pandemia, né? Que apesar de todas as mortes, os casos, tem sido um campo muito fértil hoje para a medicina? Tem sido um campo muito fértil, né? Com muita coisa que a gente não sabe, a gente não entende, né? Por que ele afeta tantas regiões, tantas áreas do organismo, do corpo humano, né? Então é um grande desafio, né? Então a gente quer estudar, mas a gente também quer que os pacientes venham, é uma situação bem fora do nosso habitual para fazer pesquisa, né? Porque a gente tem que ter um monte de cuidado, é muito interessante, mas é muito estressante, né? Também para os pesquisadores, porque todo o cuidado que a gente tem que ter de ficar transitando, né? É um hospital grande, é um hospital escola, então... Mas é um desafio muito grande, que é uma equipe grande de pesquisadores que a gente, né, mobilizou para poder atender o maior número de pessoas possíveis cada semana. E... é um grande desafio, é muito interessante, mas assim, está sendo muito tenso para todo mundo, né? Fazer uma pesquisa em grande volume num momento de pandemia desse, né? Mas é muito interessante, com toda certeza. E, doutora Clarissa, eu não sei se vocês ainda, pela fila enorme de pessoas que querem participar, se estão aceitando novas inscrições e se estão aceitando, como é que quem está ouvindo a gente pode escrever? Tá, eu tenho um e-mail que a pessoa pode mandar. Posso falar o e-mail? Pode falar, sim. neurocovid@hc.unicamp.br. Perfeito. Pode repetir, por favor? neurocovid@hc.unicamp.br. E aí é só mandar um e-mail com os dados pessoais. Pode mandar um e-mail que a gente manda o link para a pessoa responder. Perfeito. Tá bom? Doutora, muito obrigado pela entrevista e pela disponibilidade da senhora com a nossa reportagem também. Muito obrigada pelo convite. Bom dia para todos. Um ótimo dia para a senhora. Essa doutora Clarissa Linha Suda, professora assistente do Departamento de Neurologia da Unicamp e também coordenadora do estudo sobre as alterações e os impactos neurológicos da Covid-19 a longo prazo. Agora 6h51. Você está ouvindo Liberal no ar. 6h51. O governador João Dória publicou as diretrizes das atividades presenciais que poderão ser retomadas a partir do dia 8 de setembro. A adesão do calendário estadual depende das prefeituras e, até o momento, nenhuma cidade da região definiu a data de retomada presencial das aulas. A Prefeitura de Americana adiantou que, a princípio, não pretende aderir integralmente ao Plano São Paulo. Contudo, aguarda decreto estadual para saber até onde pode ir a jurisdição da administração municipal. A resolução da Secretaria de Educação autoriza, a partir do dia 8 de setembro, as atividades como aulas de reforço, acolhimento emocional, atividades esportivas e culturais. A participação dos estudantes não é obrigatória. Nas escolas estaduais, somente 20% dos estudantes matriculados vão poder estar presentes por dia. Caso haja procura maior do que a capacidade da escola, terão preferência estudantes sem acesso à internet, que tenham dificuldades de aprendizagem e distúrbios emocionais relacionados ao isolamento social. Deverão ser priorizados os estudantes do 1º, 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e os estudantes do 3º ano do ensino médio. A Secretaria Estadual de Educação informou que as diretorias de ensino de Americana e Sumaré
vão definir as datas, levando em consideração as posições adotadas pelas prefeituras. Os colégios particulares aguardam a definição da prefeitura e da diretoria de ensino para bater o martelo em relação à retomada das atividades presenciais. Diretora pedagógica do Dom Bosco, a Patrícia Guidolin, disse que a escola tem expectativas de retomar apenas em outubro, com as aulas, e que a princípio descarta a retomada de atividades presenciais agora em setembro. A escola está realizando uma enquete com os pais para saber quem tem pretensão de enviar os filhos para a sala de aula. Cerca de 75% dos pais que responderam disseram não ter a pretensão de enviar os filhos em outubro e preferem continuar com o ensino remoto. E tá um percentual grande aí dos pais que estão satisfeitos com o ensino dessa maneira, né? Tá tudo acontecendo, é óbvio que não é como eles gostariam, mas dentro da possibilidade está correndo tudo bem e eles preferem então manter, até por questão de saúde mesmo, né? Mesmo sabendo que a escola tem um protocolo sanitário, que vai tomar todos os cuidados, mesmo assim eles preferem esperar. Diretora do Anglo Cesânia, Jacira Crepaldi, disse que se houver autorização para a retomada das atividades em setembro, pretende oferecer reforço pedagógico ainda nesse mês para 10% dos alunos. Agora 6h54. Ministério Público de Contas aponta indícios de sobrepreço em compras da Prefeitura de Hortolândia. 8 contratações feitas pela Prefeitura de Hortolândia durante a pandemia do novo coronavírus estão na mira do Ministério Público de Contas. O órgão apontou indícios de sobrepreço nas compras de insumos necessários para o combate à doença. Segundo a 8ª Procuradoria de Contas, os valores de todos os produtos comprados foram superiores aos praticados no mercado. Além disso, a Prefeitura de Hortolândia teria gasto 17 milhões de reais no combate à pandemia, mais do que Americana, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré juntas. Em um dos apontamentos, o órgão diz que em uma única semana de março foram adquiridas 35 mil máscaras através de 13 empresas diferentes. Os valores também se alternaram entre 10, 22 e 36 reais por cada máscara. Se a compra de todos os itens tivesse sido pactuada somente com um fornecedor de menor valor, a economia teria sido de 510 mil reais aos cofres públicos, segundo a Procuradoria. 2 dessas 3 empresas pertencem à mesma família. A primeira compra de máscaras no valor de 100 mil reais foi feita através da Trend Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli, de propriedade do empresário Marcos Felipe de Souza e Silva. A última, de 540 mil reais, foi feita na empresa Ferrarelli Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli, que pertence à esposa de Marcos. Em entrevista ao Liberal, no mês de junho, o empresário ressaltou que as 2 empresas não participaram da mesma concorrência, por isso não seria algo ilegal, já que foram processos de compra diferentes. Ele explicou na época que a máscara vendida a R$ 36 é uma máscara indicada diretamente para o combate da Covid-19 e a máscara do primeiro pedido é para uso comum. O Ministério Público de Contas também acusa a Prefeitura de ter comprado máscaras de tripla camada com elástico por preços acima do mercado e de ter firmado contrato com empresas que são investigadas em casos de improbidade administrativa e com sócios acusados de liderar organização criminosa. Em nota, a Prefeitura de Hortolândia justificou os altos preços pagos pelo momento em que produtos como máscaras e álcool em gel estavam em falta no mercado. A administração disse, ainda em nota, que é absurdo que o Ministério faça afirmações sobre o sobrepreço com base em pesquisas feitas 5 meses após as compras. Sobre as acusações de direcionar contratações, a Prefeitura destacou que as legislações federais não exigem que a cidade analise a composição societária das empresas com as quais contrata. Isabela Rolouca para o Grupo Liberal de Comunicação. Contexto. A opinião do Grupo Liberal. 6h57. Os ataques à imprensa voltam a ser o tema do contexto de hoje com o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali. Bom dia, João. Bom dia, Thalita. Bom dia, Leonardo. Ainda que não tenha uma relação direta com a região,
O assunto, no contexto dessa quarta-feira, diz respeito a uma situação que atinge o jornalismo de forma geral, como o que é feito por aqui, pelo Grupo Liberal, seja no impresso, no digital ou nas rádios. Uma reportagem da TV Globo mostrou na última segunda-feira como o governo municipal do Rio de Janeiro atua para atrapalhar o trabalho de jornalistas que queiram mostrar problemas na saúde pública da cidade. Segundo a apuração, servidores da prefeitura se organizam para vigiarem portas de hospitais e unidades de saúde à espera de reportagens e entrevistas que critiquem o setor no município. Quando algo que desagradaria ao governo surge, eles interferem nas gravações ou tentam impedir que entrevistados falem. O esquema inclui uma documentação farta e obtida pela reportagem. Em um grupo de mensagens do WhatsApp intitulado Guardiões do Crivella, em referência ao prefeito do Rio, servidores discutem escalas, fazem ameaças e até comemoram quando o trabalho de um jornalista é prejudicado. Questionada sobre as agressões à imprensa, a Prefeitura do Rio não negou a existência da atividade. As táticas de intimidação ao trabalho de jornalistas sempre foram recorrentes, vez ou outra, em maior ou menor escala. Em governos anteriores aqui na região, repórteres e editores do Liberal, por exemplo, já foram alvo de situações do tipo, que se concretizam especialmente quando a cobertura é desfavorável a algum grupo detentor de poder. O que se passa no Rio é mais um exemplo de como tal prática de interferir no trabalho da imprensa se tornou institucionalizada e até bancada pelo poder público, haja vista o que se vê no governo federal. Muito além de servirem de mau exemplo, atos desse tipo merecem repúdio e punição pelos órgãos competentes. São intoleráveis. João Colossali, para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. Informação, notícias da redação. A qualquer momento na programação, aqui na FM Gold. Oferecimento Supermercado São Vicente, completo pra você. Concurso de bolsas para o ensino médio do Colégio Antares. Processo por análise de histórico escolar. Acesse o site antaresamericana.com.br e participe. Colégio Antares, aqui o ensino não para. Solar Americana Energias Renováveis. Há 10 anos ajudando nossos clientes a produzir sua própria energia. Energia solar fotovoltaica, energia solar para banho, piscina e sauna. Parcelamento em até 60 vezes. Agora com linha completa em materiais elétricos e hidráulicos. Breve uma loja completa. Solar Americana Energias Renováveis. Ligue 3648-4840. WhatsApp 991991368. Agora você pode adquirir seu plano de saúde Unimed em 2 novos pontos de venda. Em Americana, na Avenida Brasil 555. E em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Tiradentes, número 340. Ligue agora mesmo. 3471-3010. 3471-3010. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Só no Esquinão Atacado você compra cerveja Eisenbahn Long Neck, R$2,99 a unidade. Promoção até quando durar o estoque. WhatsApp do Esquinão, 993823366. Avenida Interdistrital Comendador Emílio Gomes, 73, Distrito Industrial em Santa Bárbara. Beba com moderação. Old School. Muita história e música boa pra relembrar de grandes momentos. Old School by Julião Biagio. O programa toda sexta-feira às 9 da noite aqui na FM Gold. A sua rádio. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora 7h01. Governo prorroga auxílio até dezembro com valor de R$300. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na manhã desta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial. Serão mais 4 parcelas no valor de R$300 cada uma. Atualmente, o governo transfere R$600 por mês aos beneficiários do programa. O auxílio emergencial custa aos cofres da União 50 bilhões de reais por mês. O anúncio da prorrogação foi feito após uma reunião do presidente da República com líderes aliados do Congresso Nacional. Segundo Bolsonaro, a manutenção no valor de R$600 seria inviável para os cofres da União. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Até atendendo a economia
em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. Outra medida anunciada pelo presidente da República foi o envio da reforma administrativa ao Congresso. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma não focará nos atuais servidores públicos da União, mas sim nos novos. Outro ponto essencial da reforma administrativa é a meritocracia, segundo o ministro da Economia. E importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro, serviço público de qualidade. Tanto a reforma administrativa quanto o auxílio emergencial precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. A prorrogação do auxílio terá o foco dos deputados e senadores e deve ser aprovado até o fim da próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Agora 7h03. O governo desistiu de adiar o censo demográfico para 2022 e garantiu R$2 bilhões na proposta de orçamento de 2021 para a realização da pesquisa. O censo é considerado o mais detalhado sobre a realidade do Brasil e imprescindível para a definição de políticas públicas. O censo seria realizado neste ano, mas foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus, já que requer a ida dos entrevistados a todos os domicílios do país. Um novo adiamento poderia prejudicar as séries históricas de dados, algumas das quais já estão defasadas porque o IBGE, responsável pelo censo, não recebeu em 2015 o dinheiro que bancaria a contagem populacional. Os dados da população brasileira são atualizados a cada 10 anos. Hoje, o que se sabe da população é com base nas estimativas do censo de 2010. Quanto mais se afasta da base do censo, mais impreciso fica o dado para a definição de políticas públicas, inclusive para a distribuição de recursos para os estados e para os municípios. Agora 7h05, PIB brasileiro tem tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto do Brasil teve um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre na comparação com os 3 primeiros meses do ano. A queda se deu pela crise econômica provocada pelo novo coronavírus, conforme divulgou o IBGE nesta terça-feira. Com o resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, que é caracterizada por 2 trimestres consecutivos de encolhimento do nível de atividade. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O economista Álvaro Bandeira chama atenção para os segmentos com maior impacto. Destaque negativo fica por conta da indústria, que encolheu no trimestre 12,3%, seguido de serviços com uma queda de 9,7%, igual à queda do próprio PIB. Mas o PIB da agropecuária, esse sim, subiu 0,4%, porque é esperado, inclusive, safra recorde de grãos no ano de 2020. Um outro dado ruim fica por conta do consumo das famílias, esse encolheu 12,5%. O governo federal terá papel importante na retomada. O que se pode esperar para os próximos trimestres é uma melhora desse indicador de crescimento, já que a gente está vindo de uma situação muito ruim com a pandemia. Vai ser preciso que o governo faça os marcos regulatórios, que dê segurança jurídica para que investidores locais, principalmente investidores estrangeiros, voltem a ter o Brasil no radar e voltem a investir, seja na compra de empresas, seja em projetos novos nas suas respectivas áreas. Até então, a maior queda do PIB desde 1996, quando o IBGE iniciou os cálculos, havia sido registrada no 4º trimestre de 2008, um percentual de 3,9%. Já quando comparado ao 2º trimestre de 2019, a queda nesse ano foi ainda maior, de 11,4%. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 7h07, após a TV Globo revelar que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mantém um esquema de cerceamento ao trabalho da imprensa
pago com dinheiro público, o Ministério Público do Rio anunciou que abriu investigação contra o prefeito. Além da promotoria, os parlamentares da oposição anunciaram que pediram a abertura de um processo de impeachment e de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. A reportagem da Globo mostrou na segunda que a Prefeitura do Rio paga funcionários para fazer plantões nas portas de hospitais e impedir o trabalho de equipes de televisão. Quando os repórteres começam a gravar entrevistas com as pessoas que reclamam das condições da saúde municipal carioca, os guardiões do Crivella, como é denominado o grupo desses servidores no WhatsApp, interrompem as gravações com gritos. A Câmara do Rio de Janeiro decidiu abrir o processo, levar ao plenário na quinta-feira o pedido para abrir o processo de impeachment contra Marcelo Crivella. Para a abertura do processo, são necessários 26 votos. 7h08. A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou até o dia 31 de outubro a intensificação da vacinação contra o sarampo. O principal objetivo é aumentar a cobertura vacinal em adultos na faixa de 30 e 49 anos, que foi de apenas 7%. As doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, continuarão sendo aplicadas neste grupo de forma indiscriminada. Ou seja, essas pessoas deverão receber um reforço, mesmo que já tenham as 2 doses completas na carteirinha. Já para a faixa de crianças de 6 meses a adultos de 29 anos, um profissional de saúde avalia a situação vacinal e, se preciso, aplica a dose para os casos que ainda não tiverem o esquema de imunização completo. A circulação do vírus do sarampo se mantém ativa no estado. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde convoca todos os cidadãos que ainda não receberam as doses da vacina para que compareçam aos postos de saúde para serem imunizados. Neste ano, até o momento, foram confirmados 785 casos do sarampo e um óbito de uma criança na cidade de São Paulo. 7 e 9. Eleições 2020. Na região, partidos se dividem entre convenções presenciais e virtuais. Os partidos de Americana realizam a partir da próxima semana suas convenções para definir as coligações nas eleições de novembro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os grupos políticos estão divididos entre os que terão reuniões presenciais, virtuais e até mistas. A Justiça Eleitoral determinou que as convenções partidárias devem ocorrer do dia 31 de agosto até 16 de setembro. Esses encontros servem para formalizar as candidaturas e resolver outros detalhes, como o número de urna de cada candidato a vereador. Dos 13 partidos da cidade que anunciaram pré-candidato a prefeito, 8 já haviam definido a data da convenção até esta terça-feira. No caso do PSDB, que tem o vereador Rafael Macris para o cargo máximo do executivo, a convenção será realizada no dia 12 de setembro, um sábado, e terá um momento virtual e outro presencial. De acordo com o presidente do Diretório Tucano na cidade, Roger Williams, durante a manhã ocorrerá a votação dos filiados para a consolidação da chapa. O procedimento será realizado de forma virtual através de uma ferramenta disponibilizada pelo partido. Haverá transmissão pelas redes sociais. O PSDB em si vai fazer virtual. Não sei, mas eu tenho a impressão que nós seremos o único partido que vai fazer virtual, porque nós temos muitos delegados, né? A gente tem todo o diretório, os delegados de convenção estadual, os membros do diretório estadual, deputado federal, bancada, então é muita gente. Então a gente optou por fazer a convenção virtual e devemos fazer na sequência um ato político no nosso diretório para anunciar aí os resultados das convenções, a coligação final, entendeu? No mesmo dia do PSDB, outros 3 partidos realizam suas convenções: PDT, PSL e Republicanos. No dia 13 de agosto, o MDB realiza a convenção de forma presencial. Segundo o presidente do partido, Fernando Giuliani, o número de votantes permite que o encontro ocorra localmente, mas reforça que todas as medidas de segurança sanitária serão seguidas. Da mesma forma, o PV faz sua convenção em 16 de setembro, no último dia disponível. O encontro será presencial das 9 da manhã às 5 da tarde. Chico Sardelli, pré-candidato a prefeito pelo PV, disse que será algo simples. 16/9, das
9 às 17 horas, na sede nossa aqui mesmo no Jardim São Paulo, na Rua Ponte da Saudade, 528. Vai ser presencial durante o dia, né? As pessoas vão passar por aqui. Vai ser uma coisa extremamente simples, sem estardalhaço, sem nada. Já outros partidos optaram pelo evento apenas em formato virtual, como o PT no dia 13 e o Avante no dia 14 de setembro. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. E ainda falando sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu permitir que alguns candidatos ficha suja condenados em 2012 e cuja punição termina agora em outubro vão poder participar das eleições. Isso porque o primeiro turno foi adiado por conta da pandemia para o dia 15 de novembro. Essa decisão do TSE vale para candidatos condenados por abuso de poder econômico e político, mas não alcança os candidatos com condenação criminal. 7h13. Você está ouvindo Liberal no ar. Uma reunião da CEI, a Comissão Especial de Inquérito instaurada na Câmara de Americana para investigar possíveis irregularidades nas obras da estrada Ivo Macris, foi cancelada nesta terça-feira por falta de quórum. Um novo encontro foi convocado para amanhã, à 1h30 da tarde. A comissão é formada por 6 vereadores: Juninho Dias, Odair Dias, Odir Demarque, Léo da Padaria, Geraldo Fanali e o Otto Kinsui. No entanto, apenas 3 compareceram: Juninho, Geraldo e Odir, o que impossibilitou a reunião. As informações são da assessoria do vereador Juninho Dias, que é o presidente da CEI. O encontro de ontem estava agendado para as 10 horas da manhã, para discutir a necessidade de prorrogação dos trabalhos. O motivo é que houve um pedido no grupo no dia 20 de fevereiro para que a Câmara designe um engenheiro civil para auxiliar nos trabalhos, mas até hoje não houve uma resposta formal. 7h14, procurador Dallagnol deixa o cargo de coordenador da Lava Jato. O procurador da República, Deltan Dallagnol, deixou de ser o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. O anúncio foi feito pelo Ministério Público Federal, o MPF, através de comunicado publicado no próprio site. O próprio Dallagnol também gravou um vídeo veiculado na página dele no site YouTube para detalhar esta situação. Deltan explicou o que motivou a saída do cargo de coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, de 1 ano e 10 meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar pra gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Se você tem bebês na sua família, fique atento a esses tipos de sinais, porque essa atenção, a identificação disso pode mudar uma vida. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Dallagnol também destacou que agora precisa dedicar o tempo que lhe sobra à família. Nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. O procurador da República, Deltan Dallagnol, foi o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná por 6 anos. Conforme anunciou o MPF, o procurador da República no Paraná, Alessandro José Fernandes de Oliveira, assumirá este posto. Ele foi o membro com maior antiguidade na Procuradoria da República do Paraná a manifestar interesse e disponibilidade para coordenar os trabalhos que eram liderados por Dallagnol. Agência Rádio Web. Com informações do Paraná, Diego Cigales. Polícia. 7h16, o ajudante-geral Luiz Fernando Santana da Silva foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do morador de rua Edinaldo José Azevedo, cometido embaixo do viaduto Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário em Americana, no dia 17 de janeiro do ano passado. A sentença foi proferida ontem pelo Tribunal do Júri de Americana. O homem não vai poder recorrer em liberdade. As informações são do advogado de defesa Claudinei Cabral.
Ele diz que seu cliente foi condenado sem provas e pretende entrar com recurso para a realização de um novo júri. Porque nós entendemos que ele foi condenado sem prova. Não teve prova da autoria, teve prova da materialidade, mas não teve prova da autoria. Mesmo porque não teve testemunha para fazer a prova ali, né? Só foram ouvidas uma vez no inquérito policial do artigo 155. Conhecido como Darling, Edinaldo José Azevedo foi encontrado pela Guarda Municipal de Americana após uma denúncia anônima por volta do meio-dia sob o viaduto Centenário. Os relatos diziam que a vítima era homossexual e teria feito um programa na noite anterior. O laudo necroscópico indicou que Edinaldo foi morto através de asfixia mecânica por estrangulamento. Ele foi encontrado com a calça abaixada e um cadarço do próprio tênis amarrado no pescoço. Os investigadores da Polícia Civil chegaram até o suspeito após relato de uma mulher que teria sido violentada por um homem que teria lhe dito que já tinha matado outra pessoa. Uma segunda testemunha alegava ter visto o réu e a vítima juntos próximo ao Welcome momentos antes do crime. Com base nas descrições das testemunhas, os policiais chegaram até Luiz Fernando. Morador de Sumaré, ele foi abordado na rodoviária de Americana pelos investigadores no dia 29 de janeiro. O homem alegava ter vindo para uma festa na cidade na noite anterior e que voltaria naquele dia. Acusado de homicídio pelos agentes, ele negou o crime e disse que não conhecia Edinaldo. No julgamento de ontem, Luiz Fernando foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio com qualificadora por uso de meio cruel. O advogado de defesa afirmou que vai recorrer da sentença e reclamou do fato de testemunhas de acusação não terem sido ouvidas no tribunal. Agora 7h19, um incêndio destruiu 2 cômodos de uma residência localizada no bairro Jardim América 2, na região da Praia Azul, em Americana, durante a madrugada de segunda-feira. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 9 da manhã. Foi controlado pelo próprio marido de Andressa, Pedro Elias Diniz. A família suspeita que um curto-circuito em uma tomada no canto da sala tenha sido a causa do incêndio. A cozinha do imóvel também foi atingida pelas chamas. Vários móveis e eletrodomésticos, como fogão, geladeira e sofá, foram completamente destruídos. Os moradores da casa também perderam alimentos e eles pedem que quem possa ajudar entre em contato e mande doações para a família. O telefone é o 19 99133 6529. Vou repetir, é o 19 99133 6529. 7h20, Americana ganha centro de acolhida para moradores de rua. O município de Americana passou a contar com um centro de acolhimento para pessoas que estejam em situação de rua. O edifício fica em um terreno localizado na Praia Azul, ao lado do Motel San Remo. A abertura do local foi concluída nesta segunda-feira. Na cidade, os moradores de rua não contavam com equipamento social desse porte, que terá capacidade de até 80 internos. Nilza Tavoloni, coordenadora da Associação Vinde à Luz, que administra o local, explicou que a responsabilidade do acolhimento, do transporte e do cuidado que a população em situação de rua demanda será do corpo técnico da própria associação. Moradores de rua poderão pernoitar no local e tomar banho, além de receber 3 refeições por dia. No entanto, Nilza esclareceu que, apesar da permanência no abrigo não ser compulsória, o local possui regulamentos que devem ser respeitados, como regras em relação a horários de entrada e saída, participação nas atividades de integração e na manutenção do espaço. Até ontem, o local já contava com 64 pessoas abrigadas. O valor do aluguel do novo edifício será de R$ 5.500, custeados conforme o termo de colaboração assinado entre a associação e o poder público, o que inclui as esferas municipal, estadual e federal. O contrato de locação firmado foi de 1 ano, prorrogável por mais 1. Cláudio Spinelli, que também trabalha como coordenador da Vinde à Luz, disse que ainda existe resistência da população com relação à instalação desse tipo de centro de acolhida. Segundo ele, parte da população acredita que os moradores de rua são criminosos. Desde 2019, a Igreja Presbiteriana de Americana, em parceria com a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, além da Vinde à Luz, já mantinha o projeto de Cara Limpa. Ele fornecia um espaço para que a população em situação de rua pudesse tomar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo e comer um lanche todas as terças-feiras à tarde.
Com a pandemia de Covid-19, a sede da igreja teve que ser fechada ao público, mas o trabalho de acolhida foi ampliado. Nas dependências anexas ao prédio, o templo também passou a abrigar pessoas em situação de rua, visto que elas estão mais expostas ao coronavírus. Elas passaram a contar com camas, lençóis limpos e acessórios individuais, como máscaras. O reverendo Jabes Hipólito Campos Júnior disse em entrevista ao Liberal que desde o início o projeto já atendeu 370 homens e mulheres. Os presbiterianos irão manter a prestação de serviços que já era feita antes da pandemia. O de cara limpa continua e o atendimento às terças deve ser retomado até a segunda quinzena de setembro. Heitor Carvalho, para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. Informação. Boas histórias. 7h22, com o Dia das Crianças chegando, a americanense Tainá Cidrão, de 22 anos, criou o projeto Força do Bem, com o intuito de arrecadar brinquedos, roupas, calçados, alimentos e produtos de higiene para crianças carentes de Americana e Santa Bárbara do Oeste. As doações podem ser combinadas por meio do grupo do WhatsApp do projeto, que está disponível nas redes sociais do Força do Bem e poderão ser entregues até o dia 5 de outubro. Tainá conta que o projeto surgiu da vontade que sempre teve de realizar algo em prol das crianças e que essa vontade aumentou depois que se tornou mãe. Com a pandemia do novo coronavírus, ela notou que muitas famílias estão passando por dificuldades financeiras e não vão conseguir dar alegria para as crianças no dia delas. E eu sempre gostei, sempre tive a vontade de fazer além das coisas da igreja. Sempre tive vontade de ir um pouco mais além, né? E depois que eu me tornei mãe, parece que tudo muda, né? Na nossa vida, né? E aí eu fiquei muito tempo pensando no que eu poderia propor para as meninas para ser o nosso próximo projeto, né? E aí surgiu isso por estar próximo ao Dia das Crianças, né? E aí o Dia das Crianças agora em outubro, né? E muitos pais durante essa pandemia não estão trabalhando, não tem às vezes nem condição de comprar uma cesta básica com uma lembrancinha para criança, né? E todos nós já fomos criança um dia, né? E nós sabemos o quanto que um brinquedo, por mais simples que seja, usado, às vezes uma roupa ou um sapato, isso pode causar uma alegria muito grande na vida de uma criança, né? Essa foi a Tainá Cidrão, que está fazendo o projeto Força do Bem. O projeto segue até outubro e todas as atualizações e entregas de doações estão sendo registradas no Instagram. O Instagram é o projeto.força.do.bem. Projeto Força do Bem, basta procurar Força do Bem no Instagram. Lá você vai achar o link para entrar nesse grupo de WhatsApp e fazer as doações. O projeto então está arrecadando brinquedos, roupas, calçados, alimentos e produtos de higiene para crianças carentes de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Agora 7h25, o concurso 2.295 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 82 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 8 horas da noite desta quarta-feira no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada inclusive pela internet, pelo site loterias.caixa.gov.br. Lembrando que para apostar pela internet é necessário no mínimo uma aposta de R$ 30 para ser efetivada. Agora 7h25. Esportes. 7h25, nesta quarta tem bola rolando pelo Brasileirão com futebol ao vivo na programação da Rádio Clube, a M580. E agora o Bruno Moreira vai trazer os detalhes pra gente aqui no Liberal no Ar. Oi Bruno, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Leonardo e ouvintes do Liberal no Ar que nos acompanham na manhã desta quarta-feira, hoje dia 2 de setembro, dia de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Na verdade, a abertura da 7ª rodada que vai ser concluída apenas amanhã. E, como sempre, a gente dá destaque à agenda do futebol paulista. O primeiro dos times aqui de São Paulo a ir a campo é o Corinthians. Logo mais, às 7h15 da noite, o Timão visita o Goiás, no estádio da Serrinha, na capital goiana.
O Corinthians, animado pelo anúncio feito na noite de segunda-feira, de segunda para terça-feira. Nesta terça, o clube comemorou 110 anos de fundação e teve no anúncio o seu maior presente, que foi anunciar a venda dos direitos pelo nome do seu estádio. A Arena Corinthians agora se chama Neoquímica Arena. Neoquímica, uma marca que pertence ao grupo Hypera Pharma, que foi o responsável por acertar um acordo de 300 milhões de reais por 20 anos para exploração do nome do estádio do Corinthians. O primeiro duelo com essa nomenclatura vai ser no sábado contra o Botafogo, mas nesta quarta o Timão vai a campo fora de casa e busca a recuperação no Campeonato Brasileiro depois de perder o clássico contra o São Paulo no último domingo. Outro paulista que vai a campo também na noite de hoje é o Red Bull Bragantino. Às 8h30 da noite, o time de Bragança Paulista joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. E às 9h30, duas partidas que interessam diretamente ao torcedor paulista. O Palmeiras recebe o Internacional, jogo marcado para o Allianz Parque, na capital paulista, enquanto o Santos tem duelo contra o Vasco na Vila Belmiro, na Baixada Santista. O Palmeiras que pode entrar no G4 caso supere o Internacional, que é o time de melhor campanha até agora. O Santos está no meio da tabela, vem de 2 derrotas consecutivas e também quer sentir esse gosto de vitória novamente. Na agenda da Rádio Clube, a gente transmite Goiás e Corinthians a partir das 8 da noite. Terminada a Voz do Brasil, a gente entra no ar com o duelo já em andamento, né? Já que ele começa às 7h15, nós acompanhamos Goiás e Corinthians a partir das 8 horas da noite, com todos os detalhes do intervalo do jogo e do segundo tempo na íntegra para o ouvinte da Clube. Esse duelo vai ao ar em rede com a Rádio 365. E aí, na sequência, na íntegra, todos os detalhes de Santos e Vasco. Duelo marcado para a Vila Belmiro, com esse contexto que mencionei há pouco, para o time comandado pelo Cuca. Santos e Vasco ao vivo na Clube, com narração de Ricardo Camargo, comentários de Rodrigo Alonso e eu, Bruno Moreira, estarei nas reportagens. Já o São Paulo, que é o atual vice-líder, entra em campo na quinta, às 8 horas da noite, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, num outro duelo que a gente também transmite aqui na Rádio Clube, mas que é assunto para esta quinta-feira. Valeu, Thalita, valeu, Leonardo e ouvinte do Liberal no Ar. A todos uma ótima quarta-feira e fiquem com a gente durante a noite na cobertura do Campeonato Brasileiro. Bruno Moreira para o Grupo Liberal de Comunicação. Muito obrigado, Bruno. Agora são 7h29. Termina aqui o Jornal Liberal no Ar de hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Apresentação: Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Trabalhos técnicos de Márcio Biondo. Produção e edição: Maíra Torres. Coordenação de jornalismo de Bruno Moreira. Coordenação de programação: Cris Correia. A edição executiva de João Colosseali. Direção-geral: Fernando Giuliani. Muito obrigado pela companhia em mais um dia. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Liberal no Ar. Mais informações durante a nossa programação.